Pinóquio de Walt Disney triunfa nos cinemas dos Estados Unidos. Winston Churchill torna-se primeiro-ministro da Grã-Bretanha. O Estado português e a Santa Sé assinam em Roma a Concordata e o Acordo Missionário. Na manhã do dia 10 de maio de 1940, tropas alemãs atravessam as fronteiras da Holanda, Bélgica e Luxemburgo, sem que previamente tivesse sido anunciada uma declaração de guerra. Tropas francesas e britânicas apressam-se a acudir aos Estados invadidos. Porém, a defesa da Holanda e da Bélgica não resiste aos violentos ataques da aviação e dos blindados. A Holanda capitula em 15 de maio. A 28, também a Bélgica põe cobro a uma luta sem esperança. Enquanto os aliados mantêm ainda uma resistência encarniçada na Bélgica, esquadrões de blindados alemães internam-se no inóspito território das Ardenas, avançando rapidamente em direção à costa francesa do Canal. A 19 de maio, as tropas alemãs alcançam Abbeville, acabando de isolar o grupo dos aliados que combatem a norte, do grosso do exército francês que se encontra no sul. Os soldados aliados estão encurralados, só lhes restando duas hipóteses, ou renderem-se ou empreenderem imediatamente a fuga para a Inglaterra. Aproveitando navios de guerra e paquetes comerciais, traineiras e lanchas motorizadas, mais de 330 mil ingleses e franceses conseguem alcançar as Ilhas Britânicas a partir de Dunkerque. Com a ocupação de Dunkerque por parte das tropas alemãs, a 4 de junho, termina a primeira fase da campanha do Ocidente. No dia seguinte, tropas alemãs atacam as improvisadas linhas de defesa francesas ao longo do Somme e do curso inferior do Aisne. A partir do momento em que os invasores conseguem ultrapassar a linha Weygand, a defesa da França torna-se cada vez mais improvável. Ataques constantes da aviação alemã e as estradas entupidas por caravanas de refugiados impossibilitam uma retirada ordenada do exército francês. Acrescentar a isso, Benito Mussolini declara guerra à França e à Inglaterra em 10 de junho. 4 dias depois, as tropas alemãs entram em Paris. Simultaneamente dá-se início ao ataque alemão à linha Maginot. O marechal Philippe Pétain pede à Alemanha um armistício assinado em 22 de junho na floresta de Compiègne, na mesma carruagem em que Matthias Etzberger assinara em 1918 o armistício alemão. A campanha da Europa Ocidental transforma-se assim num triunfo do comando militar de Hitler. Aparentemente, o Führer acaba de alcançar todos os seus objetivos bélicos. O zénite do seu poder foi atingido. As vozes críticas no seio do exército apaziguam-se. O povo alemão aclama o seu líder. Pilotando um Maserati, Wilbur Shaw vence pela terceira vez as 500 milhas de Indianápolis. Em Nova Iorque é novamente inaugurada a Exposição Mundial de 1939. O Secretariado de Propaganda Nacional funda a Companhia de Bailado Verde Gaio. Vichy, nova sede do governo francês. Desde julho de 1940, o marechal Philippe Pétain recebe plenos poderes do Parlamento francês, tornando-se chefe do Estado francês. Como seu representante é nomeado Pierre Laval. É o fim da Terceira República e o início de um novo governo autoritário. Desde o armistício de Compiègne, a França encontra-se dividida entre a parte do noroeste, ocupada pelos alemães, e o sul. Vichy colabora diretamente com a força de ocupação. O objetivo de Pétain é assegurar à França o máximo de autonomia possível. Em dezembro de 1940, Laval chega mesmo a propor a participação na guerra ao lado dos alemães. Pétain demite Laval, mas o afastamento é temporário.
Em abril de 1942, o Marechal vê-se obrigado a nomear novamente o político colaboracionista. Como chefe do governo, Laval passa a ser diretamente responsável pelas políticas interna e externa. Com o seu regresso, acentua-se a colaboração entre outros aspectos, na perseguição de inimigos do regime e na detenção de cidadãos judeus, a maior parte dos quais são deportados para Auschwitz. Não obstante, Hitler não está disposto a retribuir as benesses francesas, muito pelo contrário. Quando, no dia 8 de novembro de 1942, as tropas americanas e britânicas aterram no norte de África, sem que os franceses oponham resistência digna de nota, o Führer ordena a ocupação do sul de França. O regime de Vichy perde toda e qualquer autonomia, transformando-se numa marionete da Alemanha. Contudo, existe também uma outra França, a da resistência contra a ocupação alemã e o governo de Vichy. É apoiada pelo Comitê Nacional dos Franceses Livres, fundado no verão de 1940 pelo general de Gaulle no exílio londrino. Antes e após a invasão dos aliados na Normandia, a resistência contribuiu decisivamente para a libertação do país. A utilização de aparelhos de radar para detecção de aviões e navios inimigos. Cedendo às pressões japonesas, a Grã-Bretanha encerra a estrada da Birmânia, uma das principais linhas de abastecimento de Chiang Kai-shek. Lindbergh, o aviador do Atlântico, funda o Partido dos Americanos, que defende uma rigorosa não intermissão dos Estados Unidos da América no conflito interno europeu. Em 13 de agosto de 1940, bombardeiros alemães dirigem-se para a costa meridional inglesa. A missão que lhes foi confiada: preparar a Operação Leão Marinho, a invasão da Inglaterra planeada para setembro. Os seus ataques visam aeroportos, estradas, vias férreas e fábricas. Porém, a Royal Air Force opõe uma resistência tenaz. A Força Aérea Alemã não consegue cumprir nenhum dos seus objetivos prioritários: desmantelar as unidades britânicas de caças, as suas organizações em terra e a indústria bélica. Para complicar mais os planos alemães, as condições atmosféricas pioram a partir de meados de setembro, forçando uma interrupção dos bombardeamentos. Hitler vê-se obrigado a adiar a planeada invasão para a primavera seguinte. Nessa altura, porém, uma invasão das Ilhas Britânicas já há muito se tornara uma utopia. Não obstante, a guerra aérea continua. Na noite de 14 de novembro, bombardeiros alemães arrasam completamente a cidade de Coventry. Nos seus escombros morrem mais de 500 pessoas. Em Londres, mais de 1000 perdem a vida durante uma única noite de bombardeamentos. No entanto, a capacidade de resistência dos britânicos mantém-se inquebrantável. Na primavera de 1941, cessam finalmente os ataques aéreos. A batalha aérea perdida nos céus da Inglaterra representa a primeira derrota militar de Hitler. Leon Trotsky é assassinado no México por um agente soviético. Em Nova Iorque é estreada a paródia anti-Hitler de Charlie Chaplin, o grande ditador. Em Lisboa são solenemente inauguradas as comemorações do duplo centenário. A Menina da Rádio, que conta com a presença de António Silva e Maria Matos, é uma das mais populares comédias dos anos 40. Enfim, só. Amor é fogo que arde sem ser. Em 1946, Leitão de Barros transporta para a tela a vida do grande poeta da literatura portuguesa, Luís de Camões. É dor que desatina. Em novembro de 1942, estreia-se nos cinemas Casablanca, um filme de Michael Curtiz com Humphrey Bogart e Ingrid Bergman nos principais papéis. A ação desenrola-se em Casablanca, pertencente à França de Vichy.
e relata o romance entre Rick, um dono de bar político, e Ilsa, a sua ex-amada. Entretanto, Ilsa casara-se com Victor Laszlo, um membro da resistência perseguido pelos nazis. Através dessa figura, a história adquire uma palpitante componente política. No final do filme, encontra-se uma das mais famosas cenas de despedida da história do cinema. No aeroporto de Casablanca, Rick abdica de Ilsa, possibilitando ao casal a fuga para Portugal. Com sua caracterização de Rick, um solitário cínico mas consequente, Bogart transforma-se numa lenda viva da sétima arte. Para a história do cinema entra também O Terceiro Homem, de Carol Reed. Os papéis principais são desempenhados por Joseph Cotten e Orson Welles. Uma melodia de cítara serve de leitmotiv, guiando o espectador através do ambiente sombrio, sugerido por uma Viena ocupada e dividida. É aí que o escritor americano Holly Martins procura o seu amigo desaparecido Harry Lime, acabando por confrontar-se com secretas maquinações. Wells impressiona como a perfeita encarnação do mal. O imperador da Etiópia, Haile Selassie I, regressa à pátria. A Universidade de Oxford atribui a Salazar o título de Doutor Honoris Causa. Fundada em Coimbra, a revista neorrealista Novo Cancioneiro. – 22 de junho de 1941. Tropas alemãs invadem a União Soviética. Após o deserto da Batalha de Inglaterra, Hitler pretende subjugar rapidamente a União Soviética, a fim de se apoderar de toda a Europa continental. Em seguida, também a Grã-Bretanha acabará por ser dominada. Hitler ambiciona a conquista de espaço vital no leste, a destruição do bolchevismo, o aniquilamento dos judeus e a submissão dos povos eslavos. Trata-se de assegurar a vitória da raça ariana e constituir um grande império germânico da nação alemã. No verão de 1940, Hitler ordena ao seu Estado-Maior que prepare para a primavera de 1941 uma campanha contra a União Soviética. Devido à campanha dos Balcãs, o ataque sofre, porém, um atraso de várias semanas. Por fim, 3 divisões do exército alemão penetram profundamente no território soviético, avançando simultaneamente entre o Mar Báltico e os Cárpatos. Apesar dos insistentes avisos, Stalin não acreditara no ataque. Os seus exércitos não se encontravam ainda convenientemente preparados para o confronto. Nos primeiros meses de guerra, as divisões alemãs do norte alcançaram os subúrbios de Leningrado, enquanto as do centro se aproximavam de Smolensk, e o exército do sul progredia até chegar às portas de Kiev. No decorrer de várias batalhas, centenas de milhares de soldados do Exército Vermelho são feitos prisioneiros. É então que Hitler comete um erro estratégico. Em vez de atacar imediatamente Moscovo, o Führer ordena que se conquiste primeiro Leningrado, a norte, e a Crimeia, bem como toda a região da bacia do Donetsk, no sul. Essa demora faz com que só a 2 de outubro de 1941 se inicie finalmente a decisiva Batalha de Moscovo. Em meados de novembro, numa altura em que as tropas alemãs se encontram já a escassos 30 km de Moscovo, irrompe subitamente o inverno russo. Inúmeros soldados alemães morrem por falta de agasalhos de inverno. No princípio de dezembro, o assalto a Moscovo é detido. Pouco depois, as reservas estratégicas do Exército Vermelho, que se encontravam no interior, iniciam a contraofensiva. As tropas alemãs vêem-se obrigadas a retirar. Este revés é acompanhado por um outro acontecimento. No dia 7 de dezembro de 1941, a aviação japonesa ataca Pearl Harbor, uma base da frota americana situada na ilha havaiana de Oahu. No dia seguinte, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão. Por sua vez, a Alemanha e a Itália, os parceiros de aliança do Japão, declaram a 11 de dezembro guerra aos Estados Unidos. A entrada na guerra dos Estados Unidos da América, com todo o seu potencial económico e militar,
reveste-se de importância decisiva para o resultado do conflito. Até à passagem do ano de 1942 para 43, os aliados assumem a iniciativa em todas as frentes de combate. Estudantes e operários portugueses entram em greve. Em consequência do estado de guerra, a Grécia é assolada pela fome. O holandês Willem Johan Kolff desenvolve o aparelho de diálise, também chamado o rim artificial. Berlim, 20 de janeiro de 1942. A convite do chefe da Polícia de Segurança, Reinhard Heydrich, reúnem-se numa mansão nas margens do lago Wannsee, em Berlim, representantes das SS e membros do governo do Reich. Numa linguagem dissimulada, discutem a chamada solução final para a questão judaica, isto é, o extermínio sistemático dos judeus na Europa. Imediatamente após a subida ao poder, em 1933, os nazis tinham organizado campos de concentração. No início, sobretudo para internar opositores e críticos do governo. Depois, e cada vez mais, para judeus, ciganos e homossexuais, pessoas difamadas como conspurcadoras do povo. Os prisioneiros eram submetidos a trabalhos forçados, agressões, fome e frio, o que para muitos representava uma pena de morte a médio prazo. Com a ocupação da Polónia em 1939, deu-se início ao planeado extermínio do povo judeu. Comandos de intervenção das SS fuzilaram milhares de mulheres, crianças e idosos de raça judaica, começando também a concentrar os judeus polacos em guetos. A partir de novembro de 1940, os judeus de Varsóvia e das redondezas foram reunidos num único bairro da cidade. No verão de 1941, a construção de um muro com 3 metros de altura isolou definitivamente o gueto do resto da cidade. Nos tempos que se seguiram, chegaram a acumular-se no gueto de Varsóvia até 500 mil pessoas, sujeitas a indescritíveis crueldades. Só no ano de 1941 morreram 45 mil habitantes de fome e doenças. A campanha da Rússia determinou uma nova fase no genocídio contra os judeus. No intuito de apressar a solução final, os nacional-socialistas erigiram, a partir de 1942, os chamados campos de extermínio. Auschwitz-Birkenau, Majdanek-Treblinka, Belzec, Sobibor e Chelmno. Fábricas de morte para milhões de pessoas oriundas dos territórios da Europa do Leste, ocupados pelas tropas alemãs. Especialmente famigerado é o campo de Auschwitz, sob o comandante Rudolf Höss, que dispõe da mais sofisticada maquinaria de extermínio. É aqui que os nazis experimentam desde 1941 a matança de pessoas com o inseticida Ciclone B. Em breve estacionam na rampa de Auschwitz comboios provenientes de toda a Europa, dominada pelo nacionalsocialismo. Comandantes das SS e uma equipa de médicos separam os recém-chegados, selecionando-os em prisioneiros capazes de trabalhar e incapazes de trabalhar. Incapazes de trabalhar significa o caminho direto para as câmaras de gás. No verão de 1942, inicia-se também a evacuação do gueto de Varsóvia. Os transportes seguem diretamente para Treblinka, 300 mil pessoas em 10 semanas. 60 mil a 70 mil habitantes do gueto são provisoriamente poupados. No dia 19 de abril de 1943, porém, tropas das SS e da polícia entram no gueto para procederem à evacuação final. Os resistentes da organização secreta judaica encontram-se preparados e opõem uma encarniçada resistência. Trata-se de uma luta desesperada. A 15 de maio, a revolta é finalmente abafada e o gueto arrasado. Em maio de 1944, o comandante das SS, Heinrich Himmler, dá por atingido o objetivo. A questão judaica fora definitivamente resolvida. Em novembro do mesmo ano, e perante o avanço do Exército Vermelho, Himmler ordena que se ponham cobro aos gaseamentos nos campos de extermínio.
Fome, frio, doenças e as mortais marchas de evacuação dos prisioneiros para outros campos de concentração continuam a provocar a morte de milhares de pessoas. Segundo estimativas, cerca de 6 milhões de judeus foram vítimas do Holocausto entre 1933 e 1945. Durante o incêndio a bordo do navio Normandie, ocorrido no porto de Nova Iorque, perderam a vida 200 pessoas. O escritor austríaco Stefan Zweig suicida-se em Petrópolis, no exílio brasileiro. Bloqueio económico imposto pelos aliados a Portugal provoca racionamento de bens essenciais. Três derrotas militares sofridas pelas três potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, ocorridas em três diferentes continentes, selam a viragem decisiva na Segunda Guerra Mundial. A 4 de junho de 1942, o Japão perde a batalha naval e aérea pela posse das ilhas Midway, no Pacífico. Após o seu tempestuoso avanço no Sudeste Asiático, os japoneses pretendiam ocupar a base americana das ilhas Midway para eliminar a frota norte-americana ali estacionada. O almirante Isoroku Yamamoto, chefe da Armada Nipónica, atacou com 7 couraçados, 4 porta-aviões, 14 cruzadores e 42 contra-torpedeiros. Os Estados Unidos, porém, já conheciam as intenções do seu inimigo, pois tinham logrado descodificar o código secreto dos japoneses. Durante o segundo ataque, os seus bombardeiros de voo picado conseguiram afundar 4 porta-aviões e 2 poderosos cruzadores japoneses. Uma perda que Tóquio não mais consegue repor. Inicia-se aí a viragem decisiva no palco de guerra do Pacífico. Entretanto, ganha forma a próxima derrota no continente africano. Em 21 de junho de 1942, as tropas italo-germânicas, sob o comando do brigadeiro Erwin Rommel, ocupam a fortaleza estrategicamente importante do Tobruk. O próximo objetivo é o Cairo. Em julho, as forças britânicas conseguem deter a ofensiva de Rommel, em El Alamein. As suas tropas não conseguem quebrar a tenaz resistência britânica, que a 23 de outubro inicia, sob o comando de Bernard Montgomery, a grande ofensiva em direção a Tunis. No dia 4 de novembro, Rommel ordena a retirada das suas tropas. A derrota em El Alamein marca a viragem da guerra no continente africano. Em setembro de 1942, o 6º Exército Alemão avança até Stalingrado, rompendo o anel de defesa da cidade. Porém, a 19 de novembro, dá-se início à contraofensiva soviética. O Exército Vermelho consegue envolver mais de 250 mil soldados alemães. Desesperados, estes combatem não só contra o inimigo superior em número, mas também contra a fome e as vagas de um frio inclemente. Finalmente, em 31 de janeiro de 1943, as derradeiras unidades do exército cercado acabam por capitular. O ministro de Propaganda do Reich, Goebbels, anuncia a 18 de fevereiro de 1943, no Palácio dos Desportos de Berlim, a guerra total. Na verdade, o que em todas as frentes se desenha é antes a derrota total. Forte surto grevista na Grande Lisboa. O líder do movimento de libertação indiano, Mahatma Gandhi, entra em greve de fome como forma de protesto contra a sua prisão. A oposição democrática portuguesa une-se no MUNAF. No dia 6 de junho de 1944, tropas aliadas desembarcam na Normandia. A Segunda Guerra Mundial entra assim na sua fase final. Há muito que Stalin pressionava os seus parceiros de aliança para que estes abrissem uma segunda frente na Europa Ocidental. A
Em agosto de 1942, um comando aliado empreende uma primeira tentativa de desembarque na costa do Canal, perto de Dieppe, que fracassa. Como resposta, Hitler ordena que se construa uma linha de trincheiras desde os Pirineus até à costa holandesa. Na realidade, contava com um desembarque dos aliados no Pas-de-Calais e nunca na Normandia. As tropas aliadas sob o comando do general americano Dwight D. Eisenhower desembarcam em 5 sítios diferentes e estabelecem testas de ponte. Uma contraofensiva dos tanques alemães fracassa devido à supremacia aérea dos aliados. Até princípios de julho, estes conseguem desembarcar no continente cerca de 1 milhão de soldados. Apoiadas pela resistência, que opera no interior, as tropas aliadas internam-se em território francês, acabando por libertar Paris no dia 25 de agosto. O comandante alemão da cidade, Dietrich von Coltitz, assinou documento de capitulação. No dia seguinte, o general de Gaulle desfila nos Campos Elíseos. Centenas de milhares de parisienses aclamam o líder do movimento da resistência e chefe do governo provisório francês. Os aliados libertam a capital da Bélgica, Bruxelas, a 3 de setembro. No dia 21 de outubro, cai Aachen, a primeira cidade alemã importante. Quando, a 16 de dezembro de 1944, Hitler ordena a contraofensiva nas Ardenas, a guerra já há muito que está militarmente perdida. Inaugura-se em Lisboa o Estádio Nacional. A Conferência Financeira em Bretton Woods, nos Estados Unidos, estabelece os fundamentos de uma nova ordem da economia mundial para o pós-guerra. O governo português concede facilidades militares aos Estados Unidos nos Açores. (12 de maio de 1941, Berlim). O engenheiro alemão Konrad Zuse apresenta ao público a sua Z3, a primeira máquina calculadora do mundo. Baseando-se nos valores numéricos do sistema binário 0 e 1, pode realizar as 4 operações fundamentais, bem como os cálculos de raízes. 3 anos mais tarde, Howard Hathaway Henken apresenta na Universidade de Harvard o seu Mark I, o primeiro computador dos Estados Unidos. Com os seus 2,5 metros de altura e 16 metros de comprimento, o complexo sistema é capaz, segundo as palavras do seu criador, de resolver qualquer problema matemático. 20 de julho de 1944, no quartel-general de Adolf Hitler, explode uma bomba. Porém, o ditador escapa praticamente ileso ao atentado. Nessa mesma noite, são executados todos os conjurados reunidos em torno do conde Klaus Schenk von Stauffenberg. Os comunistas, os social-democratas e os sindicalistas opunham-se ao terror nacional-socialista desde a tomada do poder dos nazis em 1933. Perseguidos pela Gestapo, milhares de ativistas desapareceram nos campos de concentração. O centro da oposição eclesiástica contra o regime nacional-socialista foi a Igreja Confessional. Em 1937, foi encarcerado o padre Martin Niemöller. Em 1943, foi a vez de Dietrich Bonhoeffer, executado pouco antes da guerra acabar. A Rosa Branca foi um grupo de resistência sem uma organização especialmente rigorosa. Através de prospectos, o grupo tentou consciencializar e alertar a população, apelando para a resistência contra o regime nazi. O centro da Rosa Branca foi Munique. Aí, em 18 de fevereiro de 1943, foram presos os irmãos Sophie e Hans Scholl, juntamente com o amigo comum Christoph Probst, condenados à morte e executados 4 dias mais tarde. No dia 23 de junho de 1940 é inaugurada a Exposição do Mundo Português. O pretexto, as comemorações do duplo centenário da independência e da restauração de Portugal.
Durante 6 meses, na zona de Belém, assiste-se à maior exaltação de sempre dos valores nacionalistas e imperialistas do Estado Novo. A exposição é visitada por 3 milhões de pessoas. Nela colaboram arquitetos, escultores, pintores, materializando o imaginário mítico do regime. Fio condutor dos pavilhões, dispostos à beira-Tejo, como o pavilhão dos portugueses no mundo, ou dos descobrimentos, entre outros. A exposição do mundo português lembrava aos portugueses que o Estado Novo vivia um momento áureo, numa altura em que o resto do mundo se degladiava já na Segunda Guerra Mundial. O ME-262 é o primeiro caça a jato produzido em série no mundo. Harry Truman torna-se o 33º presidente americano. Delegados de 51 Estados participam na Assembleia da Fundação das Nações Unidas em São Francisco. De 7 de maio de 1945, quartel-general do comandante em chefe das Forças Aliadas Ocidentais, Dwight D. Eisenhower, em Reims. Às 2h42, o brigadeiro Alfred Jodl assina a capitulação incondicional de todas as Forças Armadas alemãs. Às 0h01 de 9 de maio de 1945, todas as armas devem calar-se. A grande ofensiva soviética contra a Prússia Oriental, a Silésia e Berlim começara em 12 de janeiro de 1945. A frente do leste foi destroçada. Em finais de janeiro, o Exército Vermelho já tinha atravessado a linha do Oder. A população civil pôs-se em fuga sob um frio glacial em direção ao Ocidente. A ofensiva final dos britânicos e americanos iniciou-se em fevereiro de 1945. No dia 7 de março, os GI conquistaram, perto de Remagen, uma ponte sobre o Reno, que se mantivera praticamente intacta. No dia 25 de abril, os soldados americanos e soviéticos encontraram-se em Torgau, nas margens do Elba. Nesse mesmo dia, o Exército Vermelho conseguiu cercar Berlim. Numa luta tenaz, os russos foram avançando em direção à chancelaria do Reich. Foi aí que, no dia 30 de abril, Adolf Hitler se suicidou. Na noite do dia 8 de maio, o marechal de campo Wilhelm Keitel assina, na presença do marechal Georgy Zhukov, a ata da capitulação. A guerra termina na Europa, embora ainda se arraste no Pacífico. Desde a Batalha de Leyte, em outubro de 1944, que a armada japonesa se encontra vencida. A Força Aérea Americana controla todo o espaço aéreo sobre o Pacífico Sul. Com a conquista de Iwo Jima e Okinawa na primavera de 1945, os GI aproximam-se cada vez mais das principais ilhas japonesas. A 26 de julho, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a China lançam um derradeiro ultimato ao Japão para que deponha as armas, sem condições. O primeiro-ministro Kantaro Suzuki recusa. Na manhã do dia 6 de agosto de 1945, o bombardeiro americano Enola Gay lança sobre a cidade japonesa de Hiroshima a bomba atómica que acabara de ser desenvolvida. A onda de pressão faz ruir os edifícios. Uma tempestade de fogo assola a cidade. Uma superfície de vários quilómetros quadrados fica contaminada pela radioatividade. Apesar disso, a Força Aérea Americana lança uma segunda bomba sobre Nagasaki. 200.000 pessoas pagam com a vida a primeira intervenção com armas atómicas efetuada sobre populações civis. Dezenas de anos mais tarde, ainda haverá milhares de pessoas a sofrerem as consequências das radiações radioativas. Stalin declarou guerra ao Japão no dia 8 de agosto. O Exército Vermelho invade a Manchúria e a Coreia do Norte. As tropas soviéticas desembarcaram em Sakhalina e nas Kurilas. Sob a pressão dos acontecimentos, o imperador Hirohito apresenta finalmente aos aliados uma proposta de capitulação. 2 de setembro de 1945, o novo ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Shigemitsu, assina a capitulação incondicional do Japão. Acaba assim a guerra no Pacífico. Durante a Segunda Guerra Mundial, perderam a vida mais de 55 milhões de pessoas.
Milhões de pessoas em todo o mundo festejam o final da guerra. Salazar anuncia eleições, tão livres como na livre Inglaterra. Juan Domingo Perón é eleito presidente da Argentina. De Stettin, no Báltico, até Trieste, no Adriático, desceu sobre o continente uma cortina de ferro. É esta a imagem que o antigo primeiro-ministro britânico Winston Churchill utiliza a 5 de março de 1946 em Fulton, no Missouri, para descrever a situação na Europa. 8 meses após o final da Segunda Guerra, um novo conflito domina a política mundial. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética desenvolve-se sob o signo da bomba atómica. O confronto ideológico entre os dois sistemas antagónicos de Estado e sociedade, o democrático no Ocidente e o comunista no Leste, apenas foi interrompido durante o período em que durou a coligação anti-Hitler. A partir do momento em que se desenhou a derrota alemã, em 1943, a cooperação entre os dois parceiros desiguais tornou-se problemática. Durante as conferências de Yalta e Potsdam, as soluções de compromisso só puderam ser tomadas à custa de grandes esforços de parte a parte. Em breve, as relações Ocidente-Oriente se caracterizam pelo medo e pela desconfiança. Cada uma das partes se esforça por integrar os países libertados e ocupados no seu respectivo sistema. No dia 24 de junho de 1948, a URSS bloqueia todos os caminhos terrestres e marítimos para Berlim Ocidental. Os soviéticos tentam, com isso, impedir o alargamento da reforma monetária das zonas ocidentais a Berlim Oeste, como resposta dos aliados à intenção soviética de alargar a reforma monetária das zonas de ocupação soviéticas a toda a cidade e, finalmente, impedir a fundação de um Estado alemão ocidental. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha reagem com uma ponte aérea destinada ao abastecimento da população e das tropas de ocupação. Durante 11 meses, o tempo que o bloqueio irá durar, são transportados cerca de 1,5 milhão de toneladas de mantimentos para Berlim Ocidental. Stalin só cede a 4 de maio de 1949. No Acordo de Nova Iorque, ratifica o livre trânsito de e para Berlim Ocidental. O bloqueio de Berlim foi um primeiro ponto alto da Guerra Fria, do qual a União Soviética sai derrotada. A ponte aérea cimentara definitivamente o sentimento de identificação dos alemães para com o Ocidente. Regressam a Lisboa, vindos do Tarrafal, 110 presos políticos amnistiados. Após o maremoto ocorrido no Pacífico, o Havaí é ameaçado por uma onda gigantesca. Vetada pela União Soviética a adesão de Portugal à ONU. As últimas batatas provenientes de pretéritas colheitas, pedaços de carvão sorripiados de vagões de transporte, a fome e o frio tornam penosa a vida nas cidades europeias destruídas. E não só nos países dos vencidos. As escassas rações em trocas de senhas de racionamento, nabos e legumes secos. Milhares de pessoas adoecem com edemas pulmonares e tifo. Um número de doentes tuberculosos eleva-se a milhões. Aos soldados aliados é proibido aproximarem-se dos seus ex-inimigos. Re-education, em vez de fraternization, uma reeducação moral e ideológica é o que se pretende implantar no momento. Iniciativas de ajuda privadas como a CARE, oriunda dos Estados Unidos da América, ou a intervenção dos Quakers, britânicos e americanos, contribuem para mitigar as carências na Europa do pós-guerra. Inúmeras pessoas imaginam os Estados Unidos como o país das possibilidades ilimitadas. Poucos se apercebem do esforço que a superpotência tem de despender para reorganizar a economia bélica, transformando-a numa produção adequada aos novos tempos de paz. Só em Detroit, 50 mil trabalhadores entram em greve no outono de 1945,
como forma de protesto contra os despedimentos coletivos. A concertação social ameaça entrar em ruptura. Acrescenta-se a desconfiança em relação aos comunistas, considerados como radicais antidemocráticos. Em França, eleitores de todos os estratos sociais decidem votar nos comunistas, o que tem por certo a ver com o papel por estes desempenhados na resistência. O resultado traduz-se em mais de um quarto dos votos, o que é um fator a ter em conta na superação dos problemas económicos na França do pós-guerra. Na Grã-Bretanha, em consequência dos elevados custos de guerra, o governo de Attlee impõe um custo de poupança com o seu programa de austerity. Os sacrifícios exigidos aos britânicos são consideráveis. Durante anos, as senhas de racionamento e as bichas continuarão a fazer parte do cotidiano nas Ilhas Britânicas. O sinal de esperança para milhões de pessoas subnutridas e sem alimentação e trabalho é dado em 5 de junho de 1947 pelo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros americano George Marshall. Com um plano de ajuda económica, posteriormente conhecido como o Plano Marshall, são erigidas as bases de um futuro desenvolvimento democrático e da estabilidade na Europa. Cogumelo atómico sobre o atolo de Bikini. Os Estados Unidos dão início a um programa de testes. As Filipinas tornam-se independentes. Um hit da moda parisiense. Louis Renard apresenta o biquíni de 2 peças. Quando termina a guerra, em Portugal o regime festeja a autoproclamada neutralidade com que atravessara o período. No entanto, com um novo mapa político na Europa e os ventos democráticos a varrerem o velho continente, gera-se uma vasta corrente de opinião que protesta contra o regime salazarista. Em setembro de 45, a Assembleia Nacional é dissolvida e anunciam-se eleições livres. Aparece o MUD, espécie de frente democrática contra o Estado Novo, atraindo grande parte da oposição. Mas a aparente abertura do regime não passava de uma operação de cosmética. A oposição pede o adiamento das eleições numa tentativa de ganhar força. O governo recusa. A partir de 45, a época de eleições será o único período em que a máquina repressiva do regime abranda e a oposição ganha um novo fôlego. Nas eleições presidenciais de 49, o candidato escolhido foi o já idoso general Norton de Matos, que conseguiu levar a cabo uma forte campanha de denúncia, prometendo a reposição do regime democrático. Mas sem as garantias de lisura do ato eleitoral, o general retirou-se da corrida. Mais uma vez, Carmona seria reeleito. Tudo ficava na mesma. Falha na Mialhada um golpe militar. Em Hanover é lançado o primeiro número da revista Der Spiegel. Em Portugal, são demitidos 26 professores universitários por delito de opinião. Noite de 14 de agosto de 1947. A Índia Britânica, a maior colónia do mundo, torna-se independente. No entanto, uma série de convulsões que no outono de 1946 adquirem o caráter de uma guerra civil transformam a possibilidade de um Estado soberano e unido num sonho utópico. O subcontinente é dividido em Índia, hinduísta e Paquistão muçulmano. Como consequência, os muçulmanos fogem da Índia para o Paquistão, enquanto os hindus, residentes em território paquistanês, se veem obrigados a emigrar para a Índia. 8 milhões de pessoas perdem a sua pátria. O fim do domínio colonial holandês na Indonésia começou a desenhar-se quando tropas japonesas ocuparam o território em 1942. No verão de 1945, a derrota militar do Japão tornara-se apenas uma questão de dias. O líder nacionalista indonésio Ahmed Sukarno proclama a independência do arquipélago a 17 de agosto.
Porém, após a Segunda Guerra Mundial, a Holanda quis recuperar a sua antiga colónia. No início, os holandeses conseguiram reconquistar, graças à sua superioridade militar, uma grande parte do país. No entanto, fortes pressões por parte dos Estados Unidos e das Nações Unidas obrigaram a Holanda a conceder à Indonésia a independência em 27 de dezembro de 1949. Também a França pretendia reconquistar em 1945 os seus territórios na Indochina. A colónia francesa fora ocupada durante a guerra por soldados japoneses. Após a sua capitulação, as tropas francesas voltaram a ocupar o sul do país. Antes desse regresso, porém, a 2 de setembro de 1945, já Ho Chi Minh, o chefe do Movimento de Libertação Viet Minh, proclamara em Hanoi a República Democrática do Vietnã. O conflito com a França eclodiu no ano imediato. O pretexto foi uma disputa aduaneira no porto de Haiphong. No dia 23 de novembro de 1946, aviões franceses bombardearam Haiphong. Mais de 6.000 civis perderam a vida. Pouco depois, os Viet Minh dão início à luta de guerrilhas contra a potência colonial francesa. Luta essa que rapidamente se transformou numa autêntica guerra. Herbert von Karajan dirige pela primeira vez, desde o final da guerra, a Orquestra Filarmónica de Viena. A princesa Isabel desposa Philip Mountbatten. Morre na prisão o general Godinho, chefe de uma conspiração abortada contra Salazar. Novos sons fazem-se ouvir nos clubes de jazz do bairro de Harlem, em Nova York. Músicos como Dizzy Gillespie ou Charlie Parker tentam afastar-se conscientemente do som fácil do swing. O resultado é a intensidade das composições do bebop, que só muito lentamente vão conquistando as graças do público, embora contribuam para escrever novas páginas na história do jazz. Em França, o ambiente literário é dominado pela nova corrente do existencialismo. O seu principal representante é o filósofo Jean-Paul Sartre. Para Sartre, o homem condenado à liberdade absoluta vê-se obrigado a descobrir o sentido da sua própria existência no meio da mais angustiante solidão. No seu drama, As Moscas, Sartre mostra um povo que, movido pelo seu desejo de liberdade, consegue romper as teias da opressão. A peça, cuja ação se desenrola na antiguidade, consegue ultrapassar a barreira da censura alemã, que não se apercebe da crítica subjacente à ocupação e ao regime de Vichy. Em 1949, o Grupo Surrealista de Lisboa organiza a primeira exposição surrealista portuguesa. No ambiente de pós-guerra, os surrealistas embarcaram na onda dos que acreditavam na renovação política, abrindo caminho no campo pictórico para uma nova estética. O grupo neorrealista, por outro lado, apresentava-se com assumidas implicações políticas, denunciando as más condições de vida das classes mais desfavorecidas, como os camponeses ou os pescadores. O escritor francês André Gide recebe o Prémio Nobel da Literatura. Nos Bell Telephone Laboratories, um grupo de cientistas experimenta o primeiro transistor. Portugal alarga as facilidades militares aos Estados Unidos da América, nos Açores. – 30 de janeiro de 1948. O presidente suíço, Enrico Celio, inaugurou em Saint-Moritz os primeiros Jogos Olímpicos do pós-guerra. O famoso paraíso do esqui pôde qualificar-se como local de competição, uma vez que as suas instalações desportivas haviam sido poupadas pela guerra. Nos Jogos, concebidos como um símbolo de um novo mundo de paz, participam 713 desportistas representando 28 países. A Alemanha e o Japão são excluídos. Apesar da participação estar extremamente condicionada para muitos desportistas,
Há carências a todos os níveis, desde o vestuário, passando pela alimentação até à possibilidade de treino. Os jogos não deixam de constituir um grande sucesso no aspecto esportivo. Nas disciplinas alpinas individuais, o francês Henri Oreiller vence na descida e no combinado e ganha ainda a medalha de bronze no slalom. A americana Gretchen Fraser ganha o ouro no slalom e prata no combinado. Com uma atuação de grande fulgor atlético, o jovem americano de 18 anos, Richard Burton, entusiasma o público e decide a prova de patinagem artística masculina a seu favor. 29 de julho de 1948. No estádio de Wembley, o rei Jorge VI inaugura os 14º Jogos Olímpicos. Após o interregno imposto pela guerra, são estes os primeiros Jogos de Verão realizados desde há 12 anos. Apesar da exclusão do Japão e a Alemanha, bem como da não participação de atletas soviéticos em consequência da devastação provocada pela guerra, a participação, que atinge o número de 4.099 atletas, é superior à de todos os Jogos antecedentes. Portugal participa nos Jogos e ganha a medalha de bronze na prova de hipismo, bem como a medalha de prata na vela. A estrela das competições é a holandesa Fanny Blankers-Koen. Aos 30 anos, a mãe de 2 filhos consegue vencer 4 provas de atletismo. Ganha medalhas de ouro nos 100 e 200 metros, na corrida de 80 metros barreiras e na estafeta de 4 vezes 100 metros. Uma outra atleta, Micheline Ostermeier, demonstra também o seu ecletismo. A francesa vence a prova do lançamento do peso e consegue ser a primeira na prova do lançamento do disco. No salto em altura, Ostermeier obtém a medalha de bronze. No decátlon, a vitória vai surpreendentemente para o norte-americano Robert Mathias, um jovem com apenas 17 anos. A prova de Londres constitui o seu terceiro decátlon. Uma dança brasileira corre o mundo, o samba. Morre Bento de Jesus Caraça, intelectual oposicionista. Nova Iorque atinge o limiar dos 8 milhões de habitantes. over. 14 de maio de 1948, Tel Aviv. David Ben-Gurion proclama o Estado independente de Israel. Desde os anos 20, registara-se uma imigração cada vez mais forte de judeus para a Palestina. Em finais da década de 30, cerca de 1/3 da população e de 12% do território eram judeus. Os confrontos com a maioria árabe tornaram-se cada vez mais frequentes. Em 1939, a administração do mandato britânico cedeu à pressão árabe e passou a restringir o número de emigrantes judeus. No entanto, muitos sobreviventes do Holocausto puseram-se a caminho da Terra Prometida. Aí, os movimentos de resistência judeus tentavam contrabandear os passageiros para a Terra. Quando os britânicos os descobriam, enviavam-nos para os seus campos em Chipre ou até de regresso para a Alemanha. Porém, os Estados Unidos exigiram que a Grã-Bretanha modificasse o rumo da sua política. Em fevereiro de 1947, Londres coloca a debate perante a Assembleia das Nações Unidas o problema da Palestina. I'll waste away. I'll waste away. I'll waste away. 29 de novembro de 1947, a ONU concordou com a divisão da Palestina. Deveriam constituir-se um Estado árabe e um judeu. Jerusalém passaria a ser administrada internacionalmente.
Os judeus residentes na Palestina exultaram. Os árabes protestaram. Após a saída das tropas britânicas da Palestina, em 15 de maio de 1948, os exércitos de 5 Estados árabes invadem Israel. Após várias tentativas de conciliação por parte das Nações Unidas, os combates terminam em 7 de janeiro de 1949. Israel logrou conquistar vastos territórios, muito para além do plano de divisão original estipulado pela ONU. O conflito da Palestina é, a partir daí, dominado pelas exigências relacionadas com o território comum, reivindicado tanto pelo Estado de Israel como pelos Estados árabes. A firma americana Polaroid apresenta em Chicago a primeira máquina de fotografia instantânea. Proibido o jornal O Trabalhador da Liga Operária Católica. Almada Negreiros começa a pintar os frescos da estação marítima da Rocha Conde de Óbidos. – 23 de maio de 1949. Numa hora festiva do Conselho Parlamentar, Konrad Adenauer proclama em Bonn a Lei Fundamental da República Federal Alemã. No dia seguinte, entra em vigor a Constituição. Desde 1945, a Alemanha encontra-se dividida em 4 zonas de ocupação. Segundo o Acordo de Potsdam, de 2 de agosto de 1945, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a União Soviética concordaram em administrar a Alemanha como unidade económica. A autoridade suprema deveria ser o Conselho de Controlo dos Aliados. No entanto, a unidade pretendida só muito raramente foi conseguida. A Guerra Fria assombrou a política da Alemanha. Stalin começou a transformar a zona de ocupação soviética num Estado satélite. Sob direção comunista, realizou-se uma reforma agrária e nacionalizaram-se as empresas privadas. A fusão compulsiva dos partidos social-democrático e comunista num único partido unitário socialista, SED, marcou, em abril de 1946, o caminho para a constituição de um Estado unipartidário socialista. Wilhelm Pieck torna-se presidente do SED. Entretanto, as potências ocidentais multiplicaram esforços para centralizar as suas zonas de ocupação. Em 1947, fundem-se os territórios administrados pelos americanos e ingleses numa bizona, que em 1948, com o acréscimo da zona de ocupação francesa, se torna uma trizona. Depois dos aliados ocidentais terem deliberado, na primavera de 1948, a constituição de um Estado parcial alemão ocidental, a União Soviética abandonou o Conselho de Controlo dos Aliados. Para as 3 zonas de ocupação ocidentais, o Conselho Parlamentar encarregou-se de elaborar uma lei fundamental votada em 8 de maio de 1949. A 7 de outubro de 1949, a Câmara do Povo Provisória da Zona de Ocupação Soviética proclama um segundo Estado alemão, a República Democrática Alemã. Ambos os Estados se afirmam representativos de toda a população alemã e encaram a divisão como um processo provisório. Uma realidade temporária que se manteria durante as 4 décadas seguintes. O caudilho Franco é feito doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra. Mao Tse-tung proclama a República Popular da China em Pequim. A Vespa de Enrico Piaggio torna-se a motorizada da Europa. De outubro de 1946, leitura da sentença do Tribunal Militar Internacional em Nuremberg, no julgamento dos principais criminosos de guerra. Foram acusados 24 representantes da elite do regime nacional socialista. É-lhes imputada a responsabilidade principal pelos crimes cometidos.
12 dos réus, entre eles o antigo marechal do Reich, Hermann Göring, são condenados à morte. 3 outros arguidos, entre os quais se encontra o representante do Führer, Rudolf Hess, recebem prisão perpétua. Condenados a detenções temporárias são ainda Albert Speer, Baldur von Schirach, Konstantin Freier von Neurath e Karl Donitz. Para além disso, os governadores militares ordenam a realização de outros julgamentos de crimes de guerra nas suas zonas de jurisdição. Juristas, médicos, industriais e altos funcionários SS têm de responder perante os juízes na zona americana. – 28 de abril de 1947, Callao, Peru. O zoólogo e etnólogo norueguês Thor Heyerdahl faz-se ao mar a bordo de uma jangada construída com madeira de balsa tropical e batizada com o nome mítico de Kon-Tiki. Evocando um ancestral deus solar peruano, a jangada de balsa deverá transportar Heyerdahl e a sua equipa de 5 homens através do oceano até à Polinésia. A expedição tenciona fundamentar a teoria segundo a qual a Polinésia teria sido colonizada a partir do Oriente. A experiência resulta. Empurrada pelo vento passate e levada pelas correntes de Humboldt e Equatorial, a Kon-Tiki e a sua tripulação alcançam a costa do Tahiti após 100 dias de viagem. Washington, 4 de abril de 1949. Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, Canadá e dos Estados da Europa Ocidental, Islândia, Grã-Bretanha, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França, Itália e Portugal assinam um tratado de parceria militar. Através da nova aliança, a Organização do Pacto do Atlântico Norte, com a sigla NATO. Os Estados assinantes garantem apoio militar mútuo em caso de ataque. O posto de comandante em chefe da NATO na Europa é atribuído ao general americano Dwight D. Eisenhower. Em face da política externa expansionista da União Soviética, os Estados-membros da nova aliança pretendem proteger os regimes ocidentais através do sistema da defesa coletiva.